Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Boa noite mais uma vez a todos, bom dia, boa tarde. No momento que você estiver assistindo esses vídeos, é com alegria no nosso coração que a gente está aqui mais uma vez para trazer para vocês, então, mais uma aula desse módulo, do módulo 10, onde nós estamos falando sobre as eleições, a nossa nação, sobre o governo de uma nação, coisas que a palavra de Deus fala sobre isso, que a gente comentou no último vídeo, na aula 2, que a gente está vivendo no nosso país um tempo muito difícil, importante, as nossas eleições, e que nós não podemos deixar passar em branco, a gente tem que compreender o que está acontecendo e também saber que Deus está olhando, Deus está do lado da obediência, do temor, e Deus não está de olhos fechados para tudo que está acontecendo, a gente sabe disso, e em tudo Deus tem a mão dele, a gente, no decorrer desse curso até agora, a primeira parte, que a gente aprendeu sobre Deus, quem não assistiu, sobre conhecer a Deus, a palavra, Jesus, tudo, passo a passo que a gente passou, ele deu para conhecer um pouco a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Então agora a gente está falando sobre intercessão, entramos na parte da intercessão, então a gente está falando um pouco sobre a intercessão pela nação, pelas nações, no caso agora o Brasil. Então a gente tem alguns versículos que eu falei para vocês na aula passada, que hoje eu vou trazer. Eu gosto muito de trazer os versículos porque muitas vezes a gente fala e a gente sabe, infelizmente a maioria das pessoas não conhece a palavra de Deus, conhece muito superficial, muito só de palavra, só de ouvir alguém falar. Então eu gosto de falar, foi assim que eu também aprendi, e testificar com a palavra, trazer os versículos para você ler. Se você tem uma Bíblia em casa, você quer abrir, e quando eu digo os versículos que você pode abrir tua Bíblia também ler, e se não, você escuta o vídeo com atenção, e depois você pode escutar ele todo de novo e procurar os versículos na Bíblia, então na tua Bíblia mesmo, tá? E se você não sabe, olha no índice lá no começo, é muito importante. Deus está cuidando, ele está percebendo o interesse de cada um de nós, o desejo de cada um de nós de interesse pelas coisas dele, pela palavra. Tudo isso, vocês podem ter certeza, quanto aponta para nós, favorável diante de Deus, tá? Nós ganhamos crédito diante de Deus. Tudo que você fizer, se você tem interesse para as coisas de Deus, você tira um tempo para Deus, você separa um tempo para ouvir a palavra, para ouvir esse vídeo, até outros também, mas eu estou falando desse curso aqui. Se você tirar um tempo para ouvir, um tempo para examinar, e meditar também sobre isso, deixar aquilo no teu coração ali e se esforçar para obedecer, para gravar e procurar fazer aquilo que a palavra de Deus pede. Porque Deus não impõe como um ditador as coisas para as pessoas, não. Ele só mostra o caminho, é o que a gente tem ensinado. Só que tem um porém, a gente sabe que Deus não muda. Ele diz, Deus vai mudar, Deus vai relevar, Deus é bom, Deus não. Deus coloca a sua palavra, os seus preceitos, seus princípios, os seus mandamentos. Jesus veio e fez toda a parte de salvação, de redenção, está tudo à disposição nossa. Agora, nós querer e nós valorizar isso depende de cada um, só que o nós valorizar, o nós querer, dependendo da nossa reação, isso vai pesar a nosso favor. Nós vamos ter crédito de Deus, mas também se nós deixar, não dar importância, como se fosse qualquer palavra de qualquer homem, qualquer coisa aí, então Deus também vai ver isso. E quando nós precisamos dele, que todos os dias nós precisamos dele para deitar, para levantar, para tudo. Porque nós não levantamos de manhã se o Senhor, se Deus não nos permite viver. Então, olha, gente, nós estamos na palma da mão de Deus e nós temos que aprender isso e guardar isso no nosso coração. Quanto mais nós se aproximar de Deus, dar atenção para as coisas dele, verdadeira, você tem que conferir na Bíblia
as coisas. Por isso que eu leio os versículos, você tem que aprender da palavra de Jesus Cristo. Você tem crédito diante de Deus. Quando você vai precisar de Deus, Deus vai te cuidar, te proteger. Ele já faz isso com a humanidade de uma maneira sobrenatural e especial que ele cuida. Só que ele cuida como criatura, que nem a gente aprendeu, como criatura, porque ele criou, porque ele colocou aqui. Agora o filho, mas eu já expliquei a diferença para vocês. A criatura, para Deus, foi Deus que criou, Deus ama, Deus tem um propósito, né, com cada um de nós, mas o filho, aquele que ele recebe por filho, através de Jesus Cristo, é outra coisa. Filho é filho. E o que Deus tem para nós é transformar nós de criatura a filhos. E filho tem todos os privilégios, ele tem direito à herança de Deus. A herança do pai sempre é do filho. Então é isso que eu estou querendo passar para vocês. Que tudo que Jesus teve, Deus quer que nós tenhamos também. Então hoje a gente vai examinar alguns versículos sobre isso, né, alguns versículos que ficou para trás, que eu não tinha na hora. É fácil para mim manusear a Bíblia e pegar os versículos para vocês aqui. Só que demora um pouco mais, até que fica folheando. Então eu já separo eles aqui, já cuido, né? E dizer de cor, a gente pode dizer, mas o importante é a gente ler e vocês guardar, aprender a manusear a Bíblia também, onde achar. E mostrar para Deus o nosso interesse em lidar com as coisas dele. Porque é fácil, né? Ser papagaio e falar e crer, e dizer que crê, saber tudo de cor é uma coisa. Agora, entender, compreender e procurar viver isso é outra coisa, né? Nós podemos fazer as duas coisas também, né? Decorar. Eu sei de pessoas que pegam a Bíblia assim, decora tudo que é texto ali e também vive e prega e vive, é uma maravilha, né? Mas o mínimo que nós podemos... que Deus quer de nós e que nós podemos demonstrar para Deus é o interesse em aprender, né? Nem que você não sabe nem abrir a Bíblia direito para achar um texto, mas você quer aprender, Deus vai abrir o teu entendimento, Deus vai te ajudar, e é para isso que a gente está aqui. Então hoje nós vamos ver, a gente falou sobre a injustiça, sobre como Deus leva a sério a sua justiça, e não é só a justiça, quando Deus fala em justiça, que nós falamos sobre a morte de Jesus, que nós somos justificados por ele, a justiça na terra, toda injustiça, nós vamos ver onde Deus fala sobre isso, que Deus abomina. A palavra de Deus fala daquele que inocenta o culpado e culpa o inocente. Esse tipo de coisa é terrível para Deus. E nós vamos ver então esses versículos onde está, e também sobre a nação. Muitas pessoas sabem, até decoram esse versículo, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, mas nós vamos ler com vocês aqui para testificar sobre isso. Então a primeira coisa que nós queremos ver, vamos examinar esses dois versículos então, que eu fiquei de trazer para vocês, que é Naum, no livro do profeta Naum, versículo 1, na verdade 3, é o capítulo 1, versículo 3. Aqui diz aquilo que eu falei para vocês já, né? Vou na verdade, 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor jamais aceita o culpado. Agora nós vamos ver mais um texto. Deus jamais vai passar a mão por cima de quem é culpado, irmãos. Aqui diz, Deus jamais vai passar a mão. E dizer, não tem problema. Deus pode oferecer o perdão através de Jesus Cristo, se houver arrependimento, se houver essa pessoa se humilhar e pedir perdão para Deus. Quando a gente fala em se humilhar, tem pessoas que pensam, agora eu tenho que estar aí me humilhando para todo mundo e coisa e tal, assim, não. Primeiro, quando nós erramos diante de uma pessoa, nós também temos que pedir perdão. A gente já falou sobre isso. Mas aqui fala, nós temos que ser humildes diante de Deus e saber que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele está acima de nós, Ele nos criou e nós devemos a Ele temor, obediência. Ele não vai nos obrigar a botar uma canga no nosso pescoço e nos obrigar. Ele simplesmente expõe a sua palavra, o seu propósito, o seu plano de salvação. E aquele que quer realmente ter paz com Deus, ter comunhão com Deus, ter crédito diante de Deus, ele deve procurar fazer a vontade de Deus, né? Porque Deus não vai obrigar. Deus mostrou o caminho da vida, o caminho do bem e o caminho do mal, né? E ele falou, só que na hora ele não vai dar um jeitinho, como a gente costuma dizer. Ah não, tu caminhou todo esse tempo no caminho do mal, agora vamos dar uma ajeitadinha aqui, tu ligeirinho entra no caminho do bem. Não, Senhor.
né? Nós temos que decidir a nossa vida, irmãos, é aqui na terra. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para bonito, aqui para simplesmente para passar um tempo aqui na terra e depois ir para o céu. Não, nós estamos aqui para ser preparados por Deus, treinados, provados, testados, ensinados por Deus, preparados por Deus para nós habitar com Ele na eternidade. E ela existe. E se nós aqui nessa terra, nós não dermos atenção às coisas de Deus e não dermos valor, nós não vamos esperar que lá no céu Deus vai levar para isso. É aqui que a gente é preparado. Tá? E são coisas que a gente tem que falar porque a maioria não sabe disso. E nós que sabemos, mas a gente vai dar conta diante de Deus se a gente não ensinar. Então esse é um dos versículos. Agora nós vamos ver também em Provérbios. Vamos ver em Provérbios, o versículo também que eu deixei, que eu ia dizer para falar para vocês hoje. Provérbios 29, 2, onde nós falamos sobre quando o justo governa, o povo se alegra, quando o ímpio governa, o povo geme. Tem algumas traduções que às vezes tem uma palavrinha um pouquinho diferente, mas o entendimento é o mesmo, a mensagem é a mesma, tá? A palavra é a mesma. Aqui, Provérbios 29, 2. Quando, porém, quando se multiplicam o justo, o povo se alegra. Aqui diz multiplica, mas é quando o justo governa, o povo se alegra. E quando, porém, o perverso domina, que é o ímpio, o povo suspira. Até aqui diz suspira, mas tem traduções que diz o povo geme. E a tradução mais correta é essa, o povo geme, porque é o que acontece, eles mudam um pouquinho, né? Mas você pode ver que cada tradução de Bíblia, se nós vamos ver a Bíblia original, a hebraica, tem um significado muito mais profundo. Eles mudam apenas uma palavra aqui, mas é a mesma coisa, até às vezes para amenizar, né? Mas tem que ser, a gente procura falar aquela que é realmente a palavra original, né? Então aqui fala que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio ou o perverso governa, o povo suspira. Então, sem comentários, você já sabe o que está querendo dizer aqui, né? Nós não estamos aqui para pregar política, não estamos aqui para acusar, nem defender ninguém, estamos aqui falando a palavra de Deus, mas nós somos responsáveis também pelo nosso país. Também tem em Provérbios 17, versículo 2, um pouquinho mais para trás. Na verdade, não é 2, é 12. 17. Um pouquinho, vou conferir aqui. 17, 15. 17, versículo 15. Olha só, sobre inocentar o culpado. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Isso a gente comentou no último vídeo, que Deus abomina, ai daquele que faz isso, Deus condena. Então aqui, para confirmar para vocês, Provérbios 17, versículo 15. O que justifica o perverso, quer dizer, o que justifica, o que inocenta, como a gente já leu antes lá em Naum. E o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Tanto aquele que justifica o ímpio, que o ímpio é pecador, e ele justifica aquele ímpio, aquele culpado. E aquele também, e condena o justo. E os dois aqui diz, condena o justo, aquele que justifica o ímpio, que inocenta o perverso e justifica, e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então aqui Deus está mostrando para nós, mas o quanto Deus é justo, o quanto Deus é bom, e Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém, irmãos.
Ele fez, ele deu seus mandamentos, ele deu o plano de salvação, ele enviou o seu filho, ele deu o seu filho, que era o que ele tinha de mais precioso. Não eram os anjos, não era a cidade de Jerusalém, tudo de maravilhoso que tem no céu. Ele deu o seu filho. O seu filho, por amor de nós, para nós ser inocentado, para nós ser justificado, preparados para entrar no reino de Deus, para pagar os nossos pecados, para pagar o preço do nosso pecado, porque eram muitos. Desde a queda de Lúcifer, que você viu já desde o início, quem não assistiu o início do curso, pega lá desde o início no canal, todos os vídeos ali desde o começo, você vai ver como você vai aprender talvez coisas que você não percebeu até agora, mesmo você que já conhece um pouco da Bíblia. Sempre desde esse peso do pecado, da separação do ser humano diante de Deus, já aconteceu desde a queda de Adão e Eva. E Deus fez tudo, ele fez tudo a ponto de dar o seu próprio filho para justificar nós, para nos tirar. Ele não passou a mão na cabeça de Adão e Eva, na cabeça do ser humano. Ele não podia receber nós no céu, nem desde Adão. Mas então o que ele fez? Ele enviou o seu filho inocente, puro. Ele sofreu tudo aquilo. Quando você vê um filme, quando você lê na Bíblia que Jesus foi crucificado, foi blasfemado, foi açoitado, tudo que Jesus sofreu, vai lá no Novo Testamento e olha tudo que Jesus sofreu. Aquilo ali, mas era para mim e para você passar. Mas Jesus, Deus deu o seu filho através dele. Ele foi o Cordeiro de Deus, ele foi aquele que pagou, ele sofreu na carne dele, na vida dele, o que era para mim e você passar. E por isso nós somos justificados. Deus não tapou o nosso pecado. Jesus pagou o que era para ser para nós. Daí você vai dizer, mas então Deus é injusto. Não, Deus fez por amor de nós e Jesus se prontificou como filho. Ele era o filho de Deus, ele é Deus junto com Deus, ele é Deus filho, ele veio e se entregou. A Bíblia diz que ele se fez carne e veio e se entregou no nosso lugar para que ele sofresse tudo que era para nós sofrer, para nós poder entrar no reino dos céus. É isso que nós estamos sendo preparados aqui nessa terra. E Deus não justifica, assim como nós jamais vamos ser justificados pelas nossas obras, por se nós somos bons ou não. Ninguém vai ser justificado por coisa alguma, a não ser pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E isso é no sentido espiritual, é no sentido de salvação de vida eterna, mas também na vida secular, mas nos governos tiranos, que condenam o inocente e justificam o ímpio. Isso tudo está guardado diante de Deus. Isso aí é terrível para Deus. Aqui diz que Deus abomina. Então, eu não vou falar muito sobre isso, que já dá para entender. Quando eu falo isso, eu vou dizer, mas por que tu fala tanto nisso? Isso é uma coisa do Espírito Santo que está na gente, mas porque a gente sabe. Isso é umas coisas que Deus mais, que é terrível para Deus. Você diz, mas isso é injusto, coitado. Eu sou uma pessoa que cuido muito disso aí. Me dói muito quando eu vejo uma injustiça. Então, imagina Deus. Imagina Deus que é bom, que é maravilhoso, que é santo. Ele não quer isso. Então, guarde bem isso, que nós estamos vendo agora na nossa nação tanta injustiça, que às vezes a gente está assistindo um jornal, uma notícia, coisas que estão acontecendo que chega a dar uma ânsia na gente, chega a dar uma coisa assim que a gente não pode suportar ouvir certas coisas. Por causa dessas coisas, por que a gente fica assim? Porque a gente já tem de Deus. A pessoa que é correta, que é justificada por Jesus Cristo e que ela procura ser uma pessoa honesta, ela não consegue suportar essas coisas. E graças a Deus o nosso povo brasileiro é um povo solidário, um povo que eu tenho, apesar de tantas coisas erradas, um povo que precisa tanto de perdão de Deus, precisa tanto se humilhar diante de Deus, mas é um povo como poucos que tem, um povo, eu tenho certeza que Deus ama muito o nosso povo e Deus não quer o mal para nós. Então, mas o nosso país está sofrendo por causa dessas coisas que a gente está vendo. Então agora nós vamos ver também lá no Salmo 33, versículo 33, versículo 12, ali diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança.
Então nós sabemos que o povo escolhido de Deus, né, biblicamente, que a palavra de Deus fala, é o povo de Israel, mas não é, aqui, olha bem, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então o povo de Israel, querendo as pessoas ou não, muita gente atira pedra nesse povo, fala mal desse povo, mas ele é o povo escolhido de Deus, que Deus zela por eles, que muita coisa que as pessoas falam não é verdade, eles estão sempre se defendendo de tantos inimigos que tentam querer aquilo que é deles. Você pode acreditar nisso. Mas aqui diz também, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É feliz, é um povo feliz, um povo alegre, um povo que mesmo em meio a dificuldades e lutas supera. O nosso povo brasileiro é um povo, assim, um povo que gosta de trabalhar, de ter as suas coisas. O povo brasileiro é um povo que só quer ter a sua casinha, as suas coisas, não quer nada que é dos outros. A maioria do nosso povo brasileiro é assim, um povo de bom coração, solidário, se preocupa uns com os outros. No geral, eu vejo assim, o nosso povo, e Deus vê isso também. Então, uma nação cujo Deus é o Senhor, por que isso? Porque na maioria do nosso povo é um povo que tem no seu coração Deus, o Deus vivo, o Deus, uma cultura judaico-cristã, que é um povo que crê no Deus do céu, no Deus vivo, que crê em Jesus Cristo. Por isso, até agora, a nossa nação, apesar de tudo que a gente já passou, é uma nação livre, uma nação abençoada. Mas nós, irmãs, temos a responsabilidade diante de Deus de zelar por isso, de orar, de interceder pela nossa nação, para que ela continue sendo isso. Porque nós estamos vendo dia após dia tantas coisas. Não é pelo nome, por esse governo, aquele governo, não é isso. É que nem eu falei, é o conteúdo, é o programa, as obras de cada um que nós temos que ver. Nós, o povo cristão, eu não estou falando de evangélico apenas, católico, cristão, todos aqueles que realmente creem em Deus de todo o seu coração, tem que olharmos as promessas de Deus, as coisas de bom que Deus tem para nós, e também tem que cuidar muito o governo, aqueles que governam de uma maneira contra a palavra de Deus, que desfaz aquilo que Deus, que anula aquilo que Deus quer, que como eu vou dizer, não valoriza a palavra de Deus, uma palavra mais branda, que não valoriza, que não se importa. Essa nação não pode ser abençoada por Deus. Como que Deus vai ser Deus, uma nação que odeia Ele, que rejeita Ele, e que as coisas que Ele fala, que é pecado, que é abominação para Deus, é uma nação que apoia, uma nação que vive, não pode ser assim, tá? É assim que funciona. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque Deus coloca coisas boas no coração do povo, Deus protege aquele povo, tantas pestes, tantas coisas, né? Uma das coisas que nós podemos ver no nosso país agora, apesar de tudo que aconteceu, pandemia e tudo mais, o nosso país ainda está bem, e nós temos agora essas eleições. Não estou aqui fazendo propaganda para ninguém, eu estou falando de Deus, da justiça de Deus, e os textos que mostram, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ali fala também que nós lemos antes, quando o justo governa, o povo se alegra, quando o ímpio governa, o povo geme. Isso quer dizer o quê? Mas tem gente que diz assim, mas Deus não quer saber, Deus não se preocupa com política, Deus não está nem aí para essas coisas, Deus não se importa com essas coisas. Cristão, quem tem Deus não tem que se preocupar com isso, tem que sim. A palavra de Deus fala sobre governo, a palavra de Deus fala sobre reinos, rei Davi, sobre reinos que reinaram, reinos que obedeceram a Deus, reinos que não obedeceram a Deus, que Deus teve que cortar. Muito, se você procura ler a palavra de Deus, aqui tem tudo que nós precisamos. E fala sobre governo, sobre reis, sobre juízes. A palavra de Deus fala. E para Deus, os juízes eram justos, e aqueles que caíam fora daquilo que Deus queria, mas Deus tirava. E tem gente que acha que Deus não se preocupa com política. Nós precisamos, porque nós somos governados, Deus coloca governos. Nós lemos já que a palavra de Deus fala que é para nós orar pelas nossas autoridades que estão acima de nós, para nós termos uma vida sossegada. Então, para nós ter uma vida sossegada, orar para nossas autoridades é porque eles estão lá em cima e eles têm autoridade sobre nós. Então, dependendo das leis que eles fizerem, eles vão atingir todos nós. Tá bom? Então, é por isso que a gente está falando sobre isso, tá? Para você entender bem aquilo que a gente está querendo dizer. E outra coisa que nós falamos é sobre o perdão. Por que nós temos que perdoar, ter o nosso coração em paz, perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que fazem mal para nós,
E por que nós temos que perdoar e pedir perdão também para Deus? Por que nós temos que pedir perdão para Deus sobre os pecados da nossa nação? Por quê? Nós vamos ler agora esse texto, eu creio que a maioria já conhece, lá em Isaías 59, fala o porquê, irmãos, que nós temos que pedir perdão. Se nós quisermos as bênçãos de Deus, se nós quisermos que realmente a nossa nação seja uma nação cujo Deus é o Senhor, se Deus é o Deus da nossa nação, mas então nós temos que procurar ter essa comunhão com Deus, nós temos que procurar ver o que Deus pensa, qual é o desejo de Deus, quais são os princípios de Deus, quais são os mandamentos de Deus. Nós temos que conhecer se nós queremos que Ele governe sobre nós, que Deus seja justo sobre nós, que Ele governe, que Ele coloque governantes justos, pessoas de bem. O que Deus pensa? Como é que Deus age? Então nós queremos que Deus seja o Deus da nossa nação, então nós temos que ver o que nós temos que fazer para isso. Então aqui diz assim, 59:1, Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós, aqui diz, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós falamos na aula passada que nós temos que pedir perdão, nós temos que pedir perdão, todos nós pecamos, nós estamos sujeitos a pecar todos os dias, uns mais, outros menos, em pensamento, e muitas vezes perder a paciência, falar o que não deve, e um monte de coisa, né? Mentira, esses pecados graves, então nem se fala, mentira, injustiça, isso tudo que nós já falamos aqui. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear vai colher, a palavra de Deus é clara sobre isso. Então, se nós semeamos o perdão, nós semeamos o arrependimento, nós nos voltamos para Deus, Deus vai se voltar para nós. E nós temos que pedir perdão, porque a nossa nação, irmãos, tanto a mão de Deus está encolhida, não está encolhida, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e nosso Deus, e os pecados da nossa nação também fazem divisão entre a nação e Deus. Dependendo dos pecados que uma nação comete, mas ela afasta a mão de Deus ou ela atrai a mão de Deus para a nação. É uma realidade isso aí. Pode ter certeza. O que mais que eu queria mostrar aqui? Então tá, Isaías 59:1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ver também, irmãos, nós falamos sobre pedir perdão e se humilhar. Eu falei, e agora eu trouxe um versículo que eu creio que eu já devo ter falado também, mas que está aqui. É em 2 Crônicas, versículo 7. Você pode pensar assim, mas isso é muito difícil, eu não estou a fim de fazer isso aí, não fui eu que pequei, eu não vou pedir perdão, então nós vamos estar sendo duros de coração, irmãos, e Deus não vai ouvir. Se eu me endurecer contra Deus, irmãos, e dizer, não quero me humilhar, não vou pedir perdão, não quero saber, eu estou endurecendo meu coração para Deus. Né? E daí, pode ter, algumas pessoas vão pensar assim, mas aquela pessoa ali, mas ela cometeu um grande pecado, essa pessoa é o pior pecador, e ela ainda recebeu uma bênção, e eu não sou tão pecador, eu não recebo a palavra para Deus, não importa o tamanho do pecado. Nós temos que pedir perdão dos nossos pecados, dos nossos e da nossa nação. É assim que funciona com Deus. Então, nós somos brasileiros, mas tudo que vier sobre o povo brasileiro, nós estamos juntos. E muitas vezes Deus até, para poder abençoar aqueles que creem nele, Ele também, Ele quer que a gente fale essas coisas para que nós estejamos unidos nessas coisas e no entendimento. 2 Crônicas 7:14. Capítulo 7, então, versículo 14. Olha só. Se o meu povo, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui diz, se esse povo
que se chama pelo meu nome. Então nós podemos dizer, eu sou o povo de Deus, a nossa nação é um povo de Deus. Nós temos muitos evangélicos, muitos cristãos aqui, mas isso não é tudo. A palavra de Deus diz, se esse povo que se chama pelo meu nome, que diz que eu sou Deus da sua nação, que eu sou o Deus deles, e se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados, perdoarei os seus pecados, eu virei, e eu sararei a sua terra. Então, se nós nos humilhar diante de Deus, pedir perdão a Deus, Ele vai e nos converter. Não adianta orar e pedir perdão para o Senhor, me perdoa, e não me converter. Quer dizer, conversão, você sabe, na direção, quando tu tem que converter para a direita, para a esquerda, quando você tem que fazer um retorno. Isso tudo no sentido espiritual é assim. Nós temos que converter, nós temos que deixar aquilo que nós sabemos que está traindo maldição para nós, que está indo contra a palavra de Deus, converter para aquilo que agrada a Deus, para aquilo que Deus pede de nós. E tem pessoas, mas eu espero que não seja nenhum de vocês, que é orgulhoso, não se dobra, eu não quero saber, eu não vou ouvir, eu não quero, eu estou bem assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não aceito nada, eu não aceito ninguém, e não ouve Deus, irmãos. Você pode discordar de muitas pessoas, nós podemos até discordar na eleição de quem quer votar nesse, naquele, temos governador, temos deputado federal, estadual, senador, presidente, nós podemos até divergir nisso, mas nós temos que, todos nós juntos, nós temos, diante de Deus, para Deus é tudo igual, nós temos que pedir perdão para Deus, dos nossos pecados da nossa nação, porque nós somos um todo para Deus. Nós vamos ler mais um versículo então agora. A gente está falando sobre se humilhar diante de Deus, né? A gente pedir perdão a Deus dos nossos pecados, perdão da nossa nação. Nós somos a nossa, como vamos dizer assim, a nossa nação, nosso povo. Então todos nós somos um para Deus, né? Então a gente vai ver, e nós agora temos que então reconhecer os nossos pecados, os pecados da nossa nação. Não adianta a gente passar a mão por cima, porque Deus não vai passar a mão por cima. E nós temos que pedir então perdão para eles, porque nós já temos o perdão garantido. Você pode dizer, mas e se Deus não perdoar? Se o pecado é tão grave que Deus não perdoar? Não tem esse risco de Deus não perdoar. Porque Jesus Cristo, nós não vamos ler esse versículo que eu já li várias vezes, lá em Isaías 53, 4 e 5, ele diz que Jesus Cristo, ele foi ferido pelas nossas transgressões e também ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, né? E pelos nossos pecados, quando nós somos perdoados dos nossos pecados, né? Jesus já pagou o preço dos nossos pecados, e além do perdão dos nossos pecados, ele traz cura, que nem nós lemos ali, eu sararei a sua terra. Tanto a terra, tanto o país precisa de cura espiritual, física. Olha como tem tantas pessoas doentes, a área espiritual. Então, também, e Jesus já garantiu isso para nós. Ele garantiu tanto o perdão dos nossos pecados, a separação que tinha entre Deus e nós. Jesus rompeu com isso. Então, a nossa parte agora é se arrepender dos nossos pecados, da nossa nação, pedir perdão a Deus, e Ele vai sarar. Ele prometeu fazer isso, Deus não volta atrás. A nossa nação, Ele vai sarar, nós vamos ser sarados por Deus e a nossa nação também. Ele é Deus poderoso e Ele cumpre com a sua palavra. Também ali no Salmo 103, também fala, né, bem rapidinho, 3, o que acontece? Olha os benefícios que tem quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós só temos a ganhar, né? Aqui diz assim, no versículo 3 a 5, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Olha só quanta bênção! Tem pessoas que fazem tanto sacrifício, gastam tanto dinheiro com tanta coisa, e sendo que Deus deu de graça para nós, o perdão, nós não precisamos pagar nada, é de graça o perdão, gente, a entrada no reino de Deus, nós temos o verdadeiro descanso da nossa alma quando nós saímos daqui, e ainda aqui nessa terra, Ele diz que Ele renova a nossa mocidade, Ele diz que Ele redime a nossa vida da perdição,
que nos coroou de graça, de benignidade. Então isso tudo é para nós. E você vai dizer, mas como é que eu vou acreditar nisso aí? Tem tanta gente pecador, tem tanta gente na igreja que eu vejo que faz um monte de coisa errada. É uma das coisas que a gente mais ouve. Pessoas que, mas aquela pessoa ali diz que tem Deus, mas olha o que ela faz. Nós não temos que olhar para a pessoa, o que a pessoa faz ou deixa de fazer, nós temos que olhar para Jesus. Foi Ele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. É Deus que enviou Jesus, é a Ele que nós devemos satisfação da nossa vida, é Ele que nós devemos seguir. Seguir os mandamentos que Jesus deixou para nós e procurar obedecer. Que cada um de nós tem que fazer isso. Ninguém vai fazer por mim, ninguém vai fazer por você. Então se alguém até diz que é um cristão, mas a vida dele não condiz com isso, os seus atos, a sua vida diária, isso é entre a pessoa e Deus. Mas aquele que faz, que procura obedecer a Deus, que pede perdão para Deus, e que se humilha diante de Deus, tem essas promessas aqui. Os seus pecados são perdoados. Né? A palavra de Deus fala, olha que interessante. Ele quem da cova redime a tua vida, te coroa de graça e de misericórdia, farta a tua vida de bens e a tua velhice, de sorte que a tua mocidade será nova como a água. Não é só na juventude, é toda a nossa vida aqui na terra. Até nós sair daqui, depois ainda a eternidade com Deus. Né? Ele nos guarda, todo o tempo que nós vivemos aqui em temor e obediência, essas coisas estão sobre nós. Agora, para encerrar esse vídeo, essa aula de hoje, desse vídeo, eu quero só ler. Você vai dizer, mas como que eu vou ter certeza que Deus realmente vai fazer isso? Nós vamos ver em Jeremias, no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque sobre a minha palavra, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então Deus, Ele zela pela palavra dEle para cumprir. Deus não vai falhar. Deus cumpre tanto as promessas de bênção, de misericórdia, como Ele cumpre as promessas de justiça. A justiça de Deus, o juízo de Deus, mas Ele vai chegar. E Deus não quer que nós passamos pelo juízo. O juízo de Deus vai ser terrível. Deus quer tirar, Deus quer poupar nós este juízo. Desse tempo de juízo, Ele quer nos absolver, Ele quer nos inocentar através de Cristo Jesus. Então a gente fica por aqui hoje nessa aula, crendo então nessa promessa de Deus, crendo que é somente em Jesus Cristo que nós então temos a nossa absolvição diante de Deus, nós temos a redenção da nossa alma. Então nós vamos orar agora, vamos ficar com isso no nosso coração, vamos orar, interceder pelo nosso país, né, conforme a gente já falou. E não só por nós, né? Crer essas promessas, tanto para nós como para todo aquele que crê. Então vamos orar para que o nosso país tenha, né, possa chegar ao conhecimento, o nosso povo possa conhecer, né, essa verdade de Jesus também. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais essa aula, mais esse vídeo. Te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa passar para cada um dos Teus filhos, dar entendimento daquilo que foi falado, para que eles não venham, Senhor, a ficar confusos, ó Pai, e que eles não venham perder essa grande oportunidade, Senhor, essa grande bênção que Tu nos dá, da nossa absolvição de todos os nossos pecados, da nossa redenção da nossa alma, e também, Senhor, orar para que o nosso país seja abençoado, e que Tu venha perdoar, Pai, nós Te pedimos já desde agora. Perdoa os nossos pecados, de cada um brasileiro, de cada um dos nossos pecados, ó Pai. Um por um nós Te pedimos, que são muitos os nossos pecados, os pecados da nossa nação, Senhor, que Tu conheces todos eles. Perdoa, Pai, tem compaixão, misericórdia do nosso país, Senhor. Nós Te pedimos, muitas pessoas não conhecem a Tua palavra, muitos pecados que foram cometidos, ó Pai, que são cometidos. Pessoas que não conhecem, que conhecem muitas vezes a letra só, mas não conhecem, Senhor, as verdades que está na Tua palavra, o significado e a importância que tem da obediência, Senhor, para que nós sejamos abençoados, podemos ser felizes, a nossa nação ser uma nação abençoada e feliz, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu venha abençoar a nossa nação, que Tu venha abrir o entendimento de cada brasileiro, Pai, que Tu venha colocar temor no coração de cada um, Senhor, e que nós podemos ter a nossa vitória, Pai, a nossa vida
contigo, Senhor, abençoada, e a nossa nação toda seja abençoada, Senhor. Nós te pedimos, abençoa, Senhor, cada intercessor, visita cada um, cada grupo de intercessão, cada intercessor que tu tem nesse país, Senhor. Visita cada um, reveste de poder, de coragem, de ousadia, Senhor, guarda de todo o mal cada um desses intercessores, cada, Senhor, grupo de intercessão, porque nós estamos numa grande batalha, Senhor, e nós te pedimos, guarda as nossas vidas, guarda o nosso povo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, toda a nossa nação, abençoa essas eleições, Pai, que vão acontecer neste domingo, abençoa, Senhor, que, Senhor Deus, a tua vontade seja feita, que tu possa ver em nossas vidas, Pai, no nosso país, uma nação que pode, Senhor, uma nação que quer viver uma vida segundo a tua vontade, Senhor, segundo os teus mandamentos. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, com justiça e verdade no nosso país e liberdade também. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, então, em nome de Jesus. Até a próxima aula. Amém.